اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Estimados telespectadores, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dando continuidade ao nosso programa de tafsir, hoje vamos iniciar o tafsir do Surat Al-Fatiha. O Surat Al-Fatiha, de acordo com a ordenação do Coran Al-Karim, é o primeiro surat do Coran Al-Karim, composto por 7 versículos, e este surat foi revelado em Meca e tem como objetivo fundamental trazer para nós o resumo daquilo que é a orientação de todo o Coran Al-Karim. Portanto, a mensagem que o Coran pretende transmitir à humanidade, ela foi resumida nestes 7 versículos que compõem Surat Al-Fatiha. Surat Al-Fatiha, e antes de iniciarmos a recitação de qualquer trecho do Coran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala exorta-nos a iniciarmos com esta fórmula: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim significa peço refúgio, peço proteção de Allah contra o Satanás, o amaldiçoado, o apedrejado. No Coran Al-Karim há um versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala nos exorta dizendo o seguinte: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Quando recitares o Coran, deverás procurar o refúgio do teu Senhor, deverás procurar a proteção do teu Senhor e o refúgio para o teu Senhor contra o Satanás, o amaldiçoado, o apedrejado. Ar-Rajim significa que o Shaitan foi retirado da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala por causa da sua desobediência. Então nós temos que procurar proteção contra este maligno, porque o Shaitan, o Satanás, não nos deixa cumprirmos com as ordens do Criador de forma saudável. Ele sempre procura desencaminhar o homem, procura desviar o homem da senda reta do seu Senhor. Por essa razão, Allah subhanahu wa ta'ala chama a nossa atenção para que saibamos que enquanto nós recitamos o Coran Al-Karim, o Shaitan procura todas as formas para nos desviar a atenção, para não meditarmos nos versículos divinos, para não meditarmos no Coran Al-Karim. Basicamente, passarmos a recitar o Coran Al-Karim distraídos. Então, aqui há uma necessidade de começarmos a recitação com esta fórmula: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, tal como vem no versículo. Então, quando nós pedimos a proteção de Allah, estamos a colocar Allah subhanahu wa ta'ala do nosso lado. E quando Allah subhanahu wa ta'ala está do nosso lado, então não existe nenhuma força na face da terra, mesmo sendo a força do Satanás, capaz de nos desviar da senda reta de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah subhanahu wa ta'ala exorta-nos que a mensagem do Coran é uma mensagem que vem para toda a gente, vem para todas as criaturas. Nisto nós todos estamos em pé de igualdade. Simplesmente a diferença surge no nosso aparelho receptor. Cada um recebe de acordo com o imã, a fé que reside dentro de si. Portanto, Allah manda a sua misericórdia por igual para todos nós, mas cada um recebe de acordo com a preparação espiritual que tem nesse instante. Por esta razão, há uma necessidade de purificarmos o nosso interior para podermos receber a luz divina,
a mensagem do Coran al-Karim, que é a mensagem do Criador. Daí que a pessoa deve sempre começar a recitação dizendo A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Em seguida, estimados irmãos, depois de A'udhu billahi minash shaitanir rajim, devemos dizer Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim significa em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Por que nós devemos dizer Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim? A verdade é que nós devemos dizer Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim quando estamos prestes a fazer qualquer coisa da nossa vida. O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi Bismillah fahuwa aqta'. Numa outra versão do hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que todo o assunto em que o ser humano não começa invocando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, então esse assunto não tem a bênção de Allah, não merecerá a bênção de Allah, portanto não terá sucesso nenhum. Então nós devemos sempre dizer Bismillah. O crente diz Bismillah quando quer fazer qualquer coisa, ao se deitar, ao se levantar, ao comer, ao pretender caminhar, ou escrever, ou estudar. Tudo, qualquer assunto importante da nossa vida deve iniciar com esta expressão Bismillahir Rahmanir Rahim. Quando o crente diz Bismillahir Rahmanir Rahim, está a colocar Allah do seu lado, está a iniciar o seu trabalho pedindo a misericórdia de Allah. E pedindo a misericórdia de Allah, então Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos o sucesso naquilo que nós pretendemos fazer. Naquilo que nós empreendemos, então Allah dá-nos o sucesso. Bismillahir Rahmanir Rahim. Um outro aspecto é que Bismillahir Rahmanir Rahim é uma parte do Surat Al-Fatiha, é um versículo. Portanto, eu acabei de dizer aqui que o Surat Al-Fatiha é composto por 7 versículos e Bismillahir Rahmanir Rahim é o primeiro versículo. Fora deste Surat, Bismillahir Rahmanir Rahim já não é parte de qualquer outro Surat, daí surge uma ligeira divergência entre os sábios na matéria da interpretação do Coran al-Karim, em que alguns acham que Bismillahir Rahmanir Rahim é uma parte de qualquer surat do Coran al-Karim, e outros acham que não, Bismillah simplesmente servia de divisão, é um marco que explica a divisão entre um surat e o outro. Portanto, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, enquanto recebia a revelação, ele sabia que este surat já terminou. Agora estamos a entrar num outro surat através de Bismillahir Rahmanir Rahim. Então, Bismillahir Rahmanir Rahim, há uma unanimidade entre os sábios que é parte do Surat Al-Fatiha. Nisto não há divergência. No episódio passado, nós dissemos que o conjunto dos surates do Coran al-Karim são 114 surates revelados por Allah para o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Coran al-Karim é composto por 114 surates. E no Coran verificamos que Surat Tauba, que é o surat do arrependimento, já não inicia com Bismillahir Rahmanir Rahim. Isto quer dizer que o número desta fórmula, o Bismillahir Rahmanir Rahim, foi mencionado 113 vezes no Coran al-Karim. A verdade é que Bismillahir Rahmanir Rahim também aparece 114 vezes. Portanto, esta expressão foi escrita no Coran al-Karim 114 vezes. Mas acabamos de dizer que no Surat Tauba só não inicia com Bismillah. Isto logo daria-nos um número de 113 no que diz respeito ao Bismillahir Rahmanir Rahim. A verdade é que Bismillahir Rahmanir Rahim aparece 2 vezes no Surat An-Naml. No Surat An-Naml, no início do Surat, aparece Bismillah,
E dentro do surat aparece também Bismillah, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Portanto, a carta que Nabi Sulaiman fez e dirigiu à rainha de Saba, Bilqis, então esta carta iniciava também com Bismillah. Vinha assim: Innahu min Sulaiman. Esta carta provém de Sulaiman, o mensageiro de Allah, wa innahu bismillahir rahmanir rahim, e nela também aparece Bismillahir rahmanir rahim, em nome de Allah, o clemente, o misericordioso. Portanto, tendo em conta este versículo, o Bismillahir rahmanir rahim aparece 114 vezes no Corão al-Karim. Estimados telespectadores, entrando diretamente para o Surat al-Fatiha, Surat al-Fatiha é a base do Corão al-Karim, é a base do Islã, é a base da oração. E nós vamos diretamente falar deste Surat. Primeiro, Surat al-Fatiha chama-se Ummul Kitab, a mãe do livro, isto é, a base do livro. E o livro aqui referido é o Corão al-Karim. Chama-se também Ummul Kitab, a mãe do livro, porque nós acabamos de dizer que Surat al-Fatiha resume toda a mensagem contida no Corão al-Karim. E aí, estimados telespectadores, vamos fazer uma ligeira pausa e voltamos dentro de instantes. اقرأ كتاب الله ترق جنان اقرأ كتاب الله ترق جنان. De regresso ao programa de Tafsir, voltamos agora para iniciarmos com o Surat al-Fatiha. No Surat al-Fatiha, estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir rahmanir rahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, até o final deste Surat. Surat al-Fatiha é considerado a base do Corão al-Karim, porque Surat al-Fatiha resume toda a mensagem contida no Corão al-Karim. Este Surat é composto por 7 versículos e é um Surat que, como disse, representa a base do Corão al-Karim. O Nabi sallallahu alaihi wasallam recomendou, por ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, para que todo crente recitasse Surat al-Fatiha durante as orações. Aliás, em cada ciclo de uma oração deve-se recitar Surat al-Fatiha. O crente recita este Surat pelo menos 17 vezes durante as orações, recita Surat al-Fatiha. E Allah subhanahu wa ta'ala não aceita, de acordo com a informação do Nabi sallallahu alaihi wasallam, não aceita nenhuma oração em que o crente não recita Surat al-Fatiha. Aliás, mesmo num ciclo de uma oração, se a pessoa esqueceu de recitar Surat al-Fatiha, automaticamente o salat fica sem validade nenhuma. Significa isso que a pessoa deverá repetir o salat e recitar o Surat al-Fatiha. Mas a pessoa pode, depois de Surat al-Fatiha, recitar qualquer outro surat da sua escolha, qualquer surat do Corão al-Karim da sua escolha. Mas se não recitar Surat al-Fatiha, então esse salat considera-se um salat incompleto. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, num hadith, dizia assim: Man salla salatan lam yaqra' fiha bi ummil kitab fahiya khidajun ghayru tammin. Aquele que praticar o salat, praticar a oração e não recitar Surat al-Fatiha, então o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz 3 vezes fahiya khidajun, isto é, esse salat é incompleto, é um salat que Allah subhanahu wa ta'ala não aceita. Portanto, o salat não é válido se a pessoa não recitar o Surat al-Fatiha.
E Surat al-Fatiha representa um compromisso entre nós e o Criador. Allah subhanahu wa ta'ala, num hadith, considerado hadith sagrado, porque nós temos três tipos de hadith. Há um hadith cujo conteúdo e a escolha das palavras vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, esse chama-se Qur'an, a recitação. Portanto, o Qur'an, as palavras e o conteúdo que essas palavras procuram exprimir, tudo vem de Allah. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, neste caso, é apenas um receptor, recebe a mensagem e divulga. Ele próprio não introduz as suas palavras. Então, isto chama-se Qur'an. Existe um outro tipo de hadith que o Nabi sallallahu alaihi wasallam exprime o conteúdo que Allah introduziu dentro de si, ele exprime esse sentido com suas próprias palavras. Portanto, as palavras pertencem ao Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, mas o significado que essas palavras procuram exprimir, o conteúdo dessas palavras, provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse tipo de hadith chama-se hadithun qudsiyun, portanto, hadith sagrado. E o terceiro grau do hadith é aquele hadith cujo conteúdo e as palavras provêm do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É verdade, por orientação de Allah, mas o Nabi sallallahu alaihi wasallam escolhe as palavras, escolhe o conteúdo. Então, esse hadith chama-se hadithun nabawiyun, que é um hadith profético. O hadith que temos agora é um hadith qudsiyun, da segunda categoria. Nesse hadith, Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. Eu dividi o salat. Vejam só, estimados irmãos, aqui Allah subhanahu wa ta'ala chama Surat al-Fatiha por salat. Allah não diz aqui قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. Diz قسمت الصلاة بيني, dividi o salat, a oração, entre mim e o meu servo em duas partes iguais. E para o meu servo será aquilo que ele for a pedir, aquilo que ele for a desejar. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. E o hadith prossegue. Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: فَإِذَا قَالَ عَبْدِي, quando o meu servo diz Alhamdulillahi Rabbil Alamin, quando o servo diz Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louvado seja Allah, o Senhor dos mundos, então Allah subhanahu wa ta'ala naquele instante diz assim: Athna alayya abdi, aliás diz Hamidani abdi, louvou-me o meu servo. Hamidani abdi. Quando o servo diz Ar-Rahman Ar-Rahim, o clemente, o misericordioso, então Allah subhanahu wa ta'ala diz Athna alayya abdi, elogiou-me o meu servo. E quando o servo diz Maliki Yawmiddin, o soberano do dia do juízo, Allah subhanahu wa ta'ala diz Majjadani abdi, exaltou-me o meu senhor, astaghfirullah, exaltou-me o meu servo. E depois o servo continua quando diz Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, até o final do surat, Allah subhanahu wa ta'ala diz Hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'ala, isto é para o meu servo e para o meu servo será aquilo que ele pediu. Como podem ver, esta forma tão agradável, Allah subhanahu wa ta'ala divide Surat al-Fatiha em duas partes iguais. Uma primeira parte serve para glorificar a Allah, elogiar a Allah e enaltecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Enquanto que a segunda parte Allah reservou para o seu servo. Estimados irmãos, aqui também aprendemos a forma ideal de fazermos o du'a. Nós, antes de fazermos o du'a, devemos elogiar Allah, devemos glorificar Allah, depois devemos endereçar as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala
para o seu querido profeta sallallahu alaihi wasallam. E aí, em seguida, podemos pedir aquilo que melhor desejarmos. Então, depois finalizamos o dua endereçando a bênção de Allah para o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Um dua feito dessa forma, não há dúvidas nenhuma que Allah subhanahu wa ta'ala aceita esse dua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A palavra alhamdu significa louvado ou todo louvor pertence a Allah. Rabbil Alamin, o Senhor do universo, o Senhor de todas as criaturas, o Senhor dos mundos. Neste versículo nós encontramos que a palavra Alamin é plural, o seu singular é Alam, que é mundo. E nós humanos constituímos um mundo. As plantas constituem outro mundo. Os animais constituem um terceiro mundo e por aí em diante. Portanto, o conjunto destas criaturas todos encontra em Allah a sua fonte de existência. Portanto, Allah é o Senhor de todas as criaturas. Allah é o Senhor de todos nós. Quando o servo diz Alhamdulillahi Rabbil Alamin, está a dizer todo louvor pertence a Allah, o Senhor de todas as criaturas. E por que nós devemos louvar? Allah já era louvado, é louvado e continuará a ser louvado. Então, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, todos os louvores pertencem a Allah porque toda a nossa existência depende dele. A nossa sobrevivência depende dele. Tudo que nós temos, o que nós somos, depende de Allah subhanahu wa ta'ala. O ar que nós respiramos é Allah que nos dá. O sol que nos ilumina, o calor do sol que nos beneficia, a lua, as montanhas, a terra, os alimentos que consumimos, aquilo que sabemos e aquilo que não sabemos, mas que contribui para a nossa existência, tudo vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele é que nos dá isso de livre vontade. Allah dá-nos tudo isso, portanto, Ele merece os nossos louvores. Allah não só nos agraciou com aquilo que mantém a nossa individualidade, aquilo que mantém a nossa vida, como também enviou mensageiros para nos guiarem, enviou as suas escrituras para iluminarem a vida do homem. O ser humano é uma criatura privilegiada por Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso enviou as escrituras e a última dessas escrituras é o Qur'an al-Karim, que veio para servir de guia para a humanidade, como veremos no segundo capítulo do Qur'an al-Karim, que é Surat al-Baqarah. Portanto, nós louvamos Allah subhanahu wa ta'ala. E por que Allah subhanahu wa ta'ala escolhe dentre os seus atributos Ar-Rabb, este atributo? Porque Ele é o Senhor, tanto para aqueles que acreditam nele, como para aqueles que não acreditam nele. Para aqueles que sabem que Ele existe e para aqueles que dizem que Ele não existe, Ele é o Senhor de todos eles. Por isso mesmo, Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos nesta vida, dá-nos tudo que nós precisamos de acordo com a sua qualidade de Senhor dos mundos, Senhor de todas as criaturas. Não importa se a pessoa acredita nele ou não acredita, mesmo assim Allah dá-lhe. Daí nós encontramos aqui na vida, até os incrédulos beneficiam-se do fato de Allah subhanahu wa ta'ala ser o Senhor dos mundos. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louvado seja Allah, ou todos os louvores pertencem a Allah Rabbil Alamin, o Senhor dos mundos. Allah subhanahu wa ta'ala quis ainda aproximar para as nossas mentes a sua majestade. Então diz Ar-Rahman Ar-Rahim, para estabelecer a relação entre nós e Allah, entre as criaturas e o Criador. Qual é a relação entre nós e Allah? É uma relação de misericórdia. Ar-Rahman Ar-Rahim. Aqui nós encontramos 3 atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, alhamdulillah,
que é Allah. Depois, no segundo versículo, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Portanto, Allah é o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. O substantivo próprio de Allah é este nome, Allah. Algumas pessoas pensam que Deus é nome, mas Deus não podia ser nome de Allah subhanahu wa ta'ala. E por que o Corão al-Karim opta por este nome Allah e não Deus? Porque Deus, na língua árabe, disse Ilah. Allah não disse Alhamdu li-ilah, ou lil-ilahi rabbil alamin. Quer dizer, os louvores pertencem a Deus. Não, disse Alhamdulillah. Todos os louvores pertencem a Allah. Allah é o nome dele, o nome próprio. E o muçulmano, quando diz Allah, não está a dizer que Allah é o Deus apenas dos muçulmanos, mas simplesmente é o Deus de todas as criaturas. E Allah é o seu nome. Por que o Islã não opta por este título, Deus? Exatamente porque o Islã surge para combater todo o aspecto de idolatria. O Islã é aquela religião monoteísta que não admite a multiplicidade de deuses. Porque onde existe um Deus, provavelmente existirá uma deusa. E onde há um Deus e uma deusa, pode haver um acasalamento. E aí surgem deuses e deusas. E porque o Islã cresceu em oposição à multiplicidade de deuses, portanto não admite nenhum vestígio de idolatria, então preferiu ensinar às pessoas o verdadeiro nome do Criador, que é Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Então, Alhamdulillah Rabbil Alamin, logo entramos na relação que marca, aliás, na forma que marca a nossa relação com esse Criador, que é Ar-Rahman Ar-Rahim, o clemente, o misericordioso. Caros telespectadores, terminamos por aqui, por hoje é tudo, e continuaremos, inshallah ta'ala, no próximo episódio do nosso programa, do Tafsir do Corão al-Karim. Portanto, acompanhe-nos neste Tafsir, que mais tarde nós iremos trazer outras questões ligadas a este Surat al-Fatiha. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم